Fala, compadre! Como já foi dito pelos meus colegas, o iluminismo acreditava em pensamento radical, pois eles acreditavam que o homem deveria buscar respostas que até então eram justificados pela fé. E hoje em dia, põe isso direito que eu não estou conseguindo ler, a reprodução fica difícil assim. Hoje em dia, é muito utilizado sem que as pessoas percebam. Por exemplo, as informações que temos em quantidade ou qualidade, vamos escrever direito, quantidade na internet, a liberdade de expor nossa opinião. E essa ideia não é de hoje, e sim da época do ilusionismo. É iluminismo, iluminismo. Sabe por quê? Porque eu estava lá, compadre. Corta pra mim, vamos lá. Pau na máquina, corta isso aí, eu tô falando pra cortar, meu filho. A quantidade de informação que a internet possui tornou isso tudo possível. Os filósofos criticavam a maneira de como a informação era centralizada em poucas pessoas. Com o surgimento da internet, fez com que todo mundo conhecesse tudo que há de bom ou de ruim de informação. Por exemplo, você pode ver pessoas hoje que postam comentários no Facebook, que criticam o governo, fazem petições pela internet, além de saber o que está acontecendo e rolando pelo mundo. Isso era tudo que os filósofos queriam na época, né? Por isso podemos fazer essa analogia toda. A internet não foi o único meio, né, que a gente pode ver. A gente pode compreender também a escola que foi também um método criado pelos iluministas. Na época que era uma educação para poucos e depois se tornou para muitos. O que é o pouco no meio do muito? Muito pouco é uma coisa que se interrelaciona, que tem uma coligação, porque o muito é maior que o pouco. Como a gente pode compreender tudo isso? Surgiu na Revolução Francesa em 1789. Porém, mesmo com todos esses ideais, que era de trazer essa forma de educação, não foi atingido completamente. A gente pode ver que tem muitas crianças que não podem ter educação ainda, né? A gente pode ver isso. Mas por quê? Eu posso dizer, citando um filósofo que eu mais amo, que é o Rousseau. Ele era pedagogo também. Ele também acreditava que a criança volta a ser um processo carente de cuidados. A criança e a educação são como uma coisa inseparável, sabe? Uma coisa que liga, que torna, que faz uma fusão. Nessa função que podemos enxergar esse pensamento louco, doido, transcendental, né? A educação são inseparáveis, meio como uma promessa do progresso que se torna necessário a festividade. Surge então a preocupação colocando a atenção na criança pelo método da escola nova e no professor tradicional. A gente pode compreender tudo isso nesse pensamento louco, né? Eu queria que todo mundo compreendesse essa mensagem e dizer que eu não tenho texto final, que se eu tivesse texto final eu podia acabar aqui. Mas como não tem que ficar enrolando nesse negócio doido que é essa câmera, que esse negócio aí, esse bagulhinho aqui, né? Coisa de louco, vou quebrar isso aqui. O iluminismo também criou coisas que podemos ver hoje. Por exemplo, os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Esses 3 poderes foram criados para que não pudesse ficar o poder na mão de um grupo ou uma pessoa. Assim, um fiscalizava o outro e assim ficavam harmônicos. É isso? Entenderam? O iluminismo. Não há dúvida que o iluminismo é uma crise do mundo contemporâneo. Foi muito importante quando aconteceu, mas também para os dias de hoje. Sabia? Por exemplo, foi muito bom para a tecnologia e ciência. É lógico que trouxe algumas desigualdades sociais, como hedonismo, consumismo, mas também que talvez tenha mantido o homem, o ser humano, diante do mesmo lado escuro que aquele movimento filosófico quis iluminar. Vamos ver uma entrevista para que vocês tirem suas próprias conclusões. Um dia, andando pelo deserto, John Gray disse: os seres humanos diferem dos animais principalmente pela capacidade de acumular conhecimento, mas não são capazes de controlar o seu destino, nem de utilizar a sabedoria acumulada para viver melhor.
Nesses aspectos, somos como os demais seres. Através dos séculos, o ser humano não foi capaz de evoluir em termos de ética ou de uma lógica política. Não conseguiu eliminar seu instinto destruidor, predatório. No século XVIII, o iluminismo imaginou que seria possível uma evolução através do conhecimento e da razão. Mas a alternância de períodos com avanços e declínios prosseguiu inalterada. A história humana é como um ciclo que se repete sem evoluir.